Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe uma razão silenciosa que te trouxe até aqui. Talvez um sussurro interno, um cansaço profundo de repetir os mesmos ciclos, de sentir que muda por um tempo e logo depois volta ao ponto de partida. É como se o velho eu, aquele que você já decidiu deixar para trás, insistisse em te chamar de volta. Eu sei. Essa sensação de estar sempre no mesmo lugar, mesmo depois de tanto esforço, é exaustiva. É como se você vivesse dentro de uma história que se reescreve sozinha, mesmo quando você tenta mudar o final. Mas e se eu te dissesse que o que parece ser fracasso é apenas física em ação? Que o velho eu não é um inimigo a ser combatido, mas uma frequência antiga que continua vibrando até que você decida observá-la, em vez de lutar contra ela? A verdade é que o mundo externo é um espelho hipnótico. Ele reflete aquilo que acreditamos ser. E quando acreditamos que somos esse conjunto de memórias, feridas e reações, o universo, obediente, devolve o reflexo exato daquilo que emitimos. Por isso, a mudança real nunca começa no fazer, ela começa no observar. Antes de criar uma nova realidade, é preciso perceber a ilusão de que você é algo fixo. Porque o que você chama de eu é, na verdade, comente abaixo como um selo de intenção. Eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa frase não é simbólica, é vibracional. Ela ativa um novo campo. Ao pronunciá-la, você não pede, você permite, porque tudo o que é seu já existe, apenas espera que você o veja. Agora, respire novamente. Sinta a quietude entre uma respiração e outra. É ali, no espaço entre o som e o silêncio, que o novo começa a nascer. E nas próximas 24 horas, apenas observe. O universo responderá de alguma forma. Talvez com um sinal, uma coincidência, uma frase que chega na hora certa. Quando isso acontecer, não duvide. Apenas saiba, foi o observador dentro de você que começou a criar. O velho eu não desaparece por negação, mas por luz. E a luz é o seu olhar, a ilusão do eu fixo. Porque sua identidade é apenas um hábito quântico. Há uma crença silenciosa que habita quase todos nós, a de que somos um eu fixo, sólido, imutável. Crescemos ouvindo frases como "esse é o seu jeito", "você sempre foi assim", "pessoas não mudam". Com o tempo, passamos a nos identificar mais com a constância da dor do que com o movimento da vida. E é aqui que a ilusão começa. O eu que você acredita ser é apenas um reflexo condicionado, um conjunto de memórias emocionais que o cérebro recicla dia após dia, como se estivesse tentando manter uma velha história viva. Mas o que acontece quando você começa a perceber que essa história não é quem você é, e sim o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo? A neurociência mostra que o cérebro é um sistema plástico, moldável, em constante reconfiguração. Cada pensamento recorrente acende o mesmo grupo de neurônios, e quando esses caminhos se repetem por tempo suficiente, criam o que chamamos de personalidade. O problema é que a maioria dessas conexões foi formada em momentos de dor, defesa e sobrevivência. São redes sinápticas que aprenderam a proteger, não a expandir. Por isso, quando você tenta viver algo novo, o cérebro interpreta como ameaça. Ele não distingue crescimento de perigo, ele apenas reconhece o conhecido. E assim, volta ao velho eu, à vibração familiar, ao ciclo que parece impossível de romper. Bruce Lipton chama isso de epigenética da consciência. O poder das crenças sobre o corpo. Suas células ouvem o que você acredita. Elas traduzem pensamentos em química e a química em realidade biológica. Um corpo ansioso não é apenas um estado emocional. É um ambiente celular moldado por repetições de medo e vigilância. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você muda a crença, muda a biologia. Quando muda a percepção, muda a frequência. E quando muda a frequência,
O campo quântico responde com uma nova configuração de realidade. Imagine que você passa a vida inteira observando a mesma janela. Do lado de fora, o cenário é sempre igual. Um dia, por algum motivo, você decide se afastar um pouco, dar 2 passos para o lado e percebe que existe outra janela. O mundo lá fora continua o mesmo, mas o ponto de observação mudou. É isso que acontece quando você começa a observar o velho eu. O mundo continua o mesmo por um tempo, mas o ângulo muda, e com ele tudo o que antes parecia absoluto começa a se dissolver. Agora, feche os olhos por um instante e traga à mente um pensamento que costuma voltar com frequência. Aquele que chega quando você duvida, quando sente medo, quando o silêncio parece pesado demais. Apenas veja-o surgir. Não lute, não tente mudá-lo. Apenas observe. É o seu cérebro repetindo uma velha trilha elétrica. E neste exato momento, ao observar sem reagir, você já interrompe o circuito. Esse instante de pura presença é o ponto zero da recriação. O momento em que a consciência retoma o comando sobre o hábito quântico. Certa vez, uma mulher me contou que viveu por anos com um diagnóstico severo de ansiedade. Tentou medicamentos, terapias, meditações. Nada parecia durar. Até que um dia, ela decidiu fazer algo radicalmente simples: observar. Sempre que o coração acelerava e a mente dizia, algo vai dar errado, ela não tentava controlar, nem respirar fundo para escapar. Apenas observava. Ah, está aqui o pensamento de que algo vai dar errado, dizia internamente, como quem reconhece um velho amigo que já não tem poder algum. Em poucos meses, os episódios foram diminuindo, até desaparecerem completamente. Quando perguntei o que mudou, ela respondeu: eu desaprendi quem eu acreditava ser. Esse é o poder de observar sem se identificar, porque o que você observa perde poder, e o que perde poder se dissolve. A identidade antiga não desaparece de uma vez, ela se apaga aos poucos, como um eco que deixa de ser alimentado. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, o cérebro começa a esculpir novos caminhos, a biologia responde, e o campo quântico reorganiza o que vibra à sua volta. O eu fixo é apenas uma ilusão de repetição, uma coleção de memórias emocionais mantidas vivas pela atenção inconsciente. Quando você traz luz àquilo que era automático, o antigo se desmonta. É assim que o novo começa, não pela força, mas pela clareza. Não pela fuga, mas pela presença. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da transformação. Perceber que não há nada a mudar, apenas algo a ser visto com novos olhos. Porque o velho eu nunca foi quem você é, apenas a lembrança de quem você precisou ser. O efeito observador em ação. A consciência como escultora da matéria. Desde o início da física quântica, um mistério incomoda os cientistas. Por que a matéria se comporta de um jeito quando é observada e de outro quando não é? No famoso experimento da dupla fenda, elétrons que deveriam agir como partículas se comportaram como ondas de probabilidade, até que alguém os observou. No instante em que o olhar humano se voltou para eles, o comportamento mudou. A simples presença da consciência fez a realidade escolher uma forma. O que isso significa para nós? Que a matéria não é estática, ela é moldável, e que o observador, a consciência, é o verdadeiro escultor do mundo físico. O universo parece brincar com o paradoxo. Ele espera para ver quem você decide ser antes de se manifestar. Nada está completamente definido até que seja observado. Isso não é metáfora poética, é física pura. O que você vê lá fora é o resultado do foco do seu olhar interno. Onde há atenção, há energia. Onde há energia, há forma. Quando você foca no medo, o medo ganha densidade. Quando foca na abundância, a abundância se torna mais concreta.
A vida não responde à sua vontade, mas à sua vibração. Joe Dispenza chama isso de coerência entre o coração e o cérebro, um estado em que pensamento e emoção se alinham em uma mesma frequência. O coração emite um campo eletromagnético dezenas de vezes mais forte que o do cérebro, e quando ambos entram em harmonia, o corpo inteiro se torna um transmissor coerente. É nesse estado que a realidade externa começa a responder. Quando a mente visualiza e o coração sente, o campo quântico se reorganiza. É o momento em que o observador e o observado se tornam um só. Mas o mais curioso é que essa força está sempre atuando, mesmo quando você não percebe. Todos nós estamos colapsando realidades a cada instante. A questão não é se estamos criando, mas o que estamos criando. Porque cada pensamento, cada emoção é uma observação energética. Quando você olha para a vida esperando o pior, está colapsando uma versão de mundo onde o pior tem mais chance de se manifestar. Quando observa com fé, amor e curiosidade, a realidade responde em outro tom. Não é magia, é ressonância. Imagine-se diante de um espelho. Você não pode mudar o reflexo sem mudar a expressão. O espelho apenas devolve. Assim é a realidade. Ela reflete o estado vibracional do observador. Quando o interior está em conflito, o mundo parece caótico. Em um dos experimentos mentais mais fascinantes, o físico John Wheeler sugeriu que o observador não apenas influencia o presente, mas reescreve o passado quântico do objeto observado. Em outras palavras, o olhar consciente pode alterar a história da própria partícula. Essa ideia, aplicada à vida, revela algo profundo. Quando você muda a maneira como observa suas experiências antigas, o passado também se reorganiza. As memórias deixam de ferir e passam a ensinar. O trauma deixa de definir e passa a expandir. A realidade quântica não distingue tempo linear. Ela responde ao estado vibracional do agora. Há uma beleza silenciosa nisso. Significa que nada está perdido, que nenhuma dor é permanente. Tudo que foi vivido pode ser ressignificado no instante em que você o observa com novos olhos. É assim que o observador cria, não forçando, mas percebendo. Porque o ato de perceber é o ato de dar forma. Imagine por um momento que a sua atenção é como a luz de um projetor. Tudo que você ilumina ganha vida. Tudo que você ignora desaparece na sombra. A maioria das pessoas mantém a luz sobre o que não quer. Os medos, as faltas, os erros. E o universo, obediente, continua a reproduzir o filme que está sendo projetado. Mas no instante em que você muda o foco, a cena muda. O roteiro muda, o campo se move. Tudo que você observa dentro começa a se organizar fora. Essa é a lei invisível que rege a criação. Por isso, observar não é um ato passivo. É o gesto mais poderoso que existe. O observador consciente não luta contra o mundo. Ele o inspira a se transformar. Ao longo das próximas horas e dias, perceba como o simples ato de notar algo já o modifica. Uma emoção muda quando é reconhecida. Um pensamento perde força quando é visto. Uma dor se dissolve quando encontra acolhimento. É a consciência em ação, tecendo E talvez, quando você menos esperar, note que algo ao seu redor começou a responder. Um olhar diferente, uma sincronicidade, um acontecimento pequeno, mas significativo. Quando isso acontecer, lembre-se, nada mudou lá fora primeiro. Foi o seu olhar que moveu o campo. Porque toda a criação começa dentro, na vibração silenciosa do observador desperto. Há um equívoco silencioso que acompanha quase todos os processos de transformação. Acreditar que mudar é sinônimo de fazer mais. Nos ensinaram que, para evoluir, é preciso esforço, disciplina, conquista. E de certa forma, isso soa nobre. Mas o paradoxo quântico é que quanto mais você luta para se tornar algo novo, mais reforça a vibração do velho eu. Porque o esforço nasce da crença de que algo está faltando. E quando você acredita que falta algo, o campo quântico responde com mais experiências que confirmam a falta. O esforço constante é uma forma disfarçada de resistência. É como tentar nadar contra a correnteza de um rio que já flui na direção certa. A mente condicionada ao controle não sabe se render.
Ela quer garantir o resultado, medir o progresso, prever o futuro. Mas a consciência desperta entende que o novo não nasce do controle, nasce da permissão. É na rendição que a frequência muda. É quando você para de lutar para ser alguém e começa a permitir-se ser o que já é. A física quântica nos mostra que o colapso da função de onda acontece no instante em que a observação se estabiliza. Não quando há esforço, mas quando há coerência. Quando o observador mantém o olhar firme e sereno, o campo responde. Mas quando há dúvida, ansiedade ou urgência, o campo permanece caótico. O mesmo vale para a vida. Você não manifesta o novo porque quer. Manifesta quando está em coerência vibracional com o que deseja. E coerência é o oposto de esforço. É um estado de harmonia entre o que você pensa, sente e acredita. Na biologia, o corpo humano busca constantemente a homeostase, o equilíbrio. Mas, quando estamos presos no ciclo do fazer mais, o sistema nervoso entra em estado de sobrevivência. A dopamina se torna o combustível, e com ela vem a ilusão do progresso imediato. A cada meta atingida, um pequeno pico de prazer. Logo em seguida, o vazio. E então começa novamente a busca por outro estímulo, outra conquista, outro resultado. É uma prisão bioquímica disfarçada de produtividade espiritual. O vício em resultados curtos sabota o processo mais profundo da transformação. O florescimento interior que acontece no silêncio, fora do controle, longe da pressa. A sabedoria oriental costuma usar uma imagem para explicar esse processo: o bambu chinês. Durante 5 anos, ele parece não crescer nada. Nenhum sinal visível de progresso, nenhuma mudança aparente. Mas sob a terra, silenciosamente, suas raízes se expandem, se fortalecem, criam a base que sustentará sua altura. E então, quando o tempo é maduro, ele cresce até 20 metros em poucas semanas. O mesmo acontece com o novo eu. Há um tempo invisível de gestação que a mente impaciente tenta apressar, mas o campo quântico responde à vibração, não à cronologia. É nesse espaço entre o desejo e a manifestação que a maioria desiste, porque não suporta o silêncio do invisível. Quer ver o resultado, sentir a prova, tocar a evidência. Mas o invisível é o berço da criação. O vazio é o solo fértil onde o novo germina. Quando você tenta cavar a terra para ver se a semente está crescendo, você interrompe o processo. E é exatamente isso que o excesso de esforço faz. Interfere na germinação vibracional. O segredo está em redefinir o que significa sucesso. O sucesso verdadeiro não é atingir algo fora, mas manter coerência dentro. É quando a mente, o coração e o corpo respiram na mesma frequência. É quando você não precisa provar nada, apenas sentir o alinhamento. O mundo pode demorar a responder, mas quando responde, responde em avalanche, porque o universo se move na exata proporção da sua estabilidade interna. Mudar não é fazer mais, é ser mais consciente. É aprender a mover-se de um lugar de presença, não de urgência. É entender que a vida não é conquistada, é revelada. Que o novo eu não nasce do esforço, mas do espaço que se abre quando o velho padrão se cansa de lutar. E talvez seja esse o ponto mais libertador de todos: perceber que não há nada a alcançar, apenas algo a permitir. Porque o que você busca já existe, esperando o instante em que você pare de correr para, enfim, poder te encontrar. Há um momento na jornada interior em que tudo parece desabar. O entusiasmo inicial se dissolve, as certezas se quebram, o mundo parece suspenso em silêncio. É o ponto em que o velho já não sustenta mais a vida, mas o novo ainda não encontrou forma. Muitos chamam isso de crise, mas, na verdade, é nascimento. O vazio que tanto assusta é o mesmo espaço onde a nova realidade começa a ser gestada. Assim como o universo emergiu do vácuo quântico, você também está sendo recriado no silêncio entre um ciclo e outro. A mente teme o vazio porque nele não há controle. E o ego se alimenta do controle. Quando as estruturas antigas começam a ruir, papéis, crenças, identidade, a mente interpreta como perda, fracasso, desorientação. Mas o vazio não é ausência, é preparação. Ele é o campo ainda não colapsado, o ponto antes da forma, o intervalo em que o potencial se acumula. Tudo o que é criado no universo nasce do nada. Não o nada da inexistência, mas o nada do possível. A física do vácuo quântico descreve exatamente isso.
Mesmo o espaço aparentemente vazio está repleto de energia latente. Um mar invisível de possibilidades vibrando em silêncio. É de lá que partículas surgem e desaparecem, colapsando em matéria quando observada. Da mesma forma, o silêncio interno é o seu vácuo criativo. Nele, a antiga identidade se dissolve e o novo padrão vibracional começa a se organizar. Mas, para que isso aconteça, é preciso permanecer presente no meio do desconforto, sem tentar preencher, sem fugir, sem explicar. O ser humano moderno aprendeu a temer o silêncio. Há sempre uma música, uma tela, uma conversa para distrair a mente. E essa fuga contínua mantém o velho vivo. Porque o velho é o ruído, é a voz que comenta, julga, compara. O novo nasce quando essa voz perde espaço. O vazio, então, se torna o útero da consciência. A partir dele, surge a forma mais pura de criação, a que não é guiada pelo medo, mas pela entrega. Pense em uma pausa musical. É o intervalo entre as notas que dá sentido à melodia. Sem o espaço entre os sons, não há ritmo, não há beleza, não há emoção. Assim também é com a vida. O universo não cria no barulho, mas no espaço entre os sons. O silêncio é o compasso que dá forma ao som da existência. E é nesse intervalo que você começa a perceber algo extraordinário, que o vazio não te separa da vida. Ele te aproxima dela. Em meio à confusão, há sempre um instante de pura quietude. Um respiro breve entre um pensamento e outro. É ali que a consciência desperta. Esse espaço de observação sem narrativa é o minuto zero, o ponto de recriação. Basta um instante de presença total para que a mente desacelere e o campo energético se reorganize. Quando você habita esse espaço, mesmo que por um breve momento, o passado perde o peso, o futuro perde a pressa. E o agora se torna o portal para tudo o que ainda não existe, mas já vibra em direção a você. Durante esse processo, algo sutil começa a acontecer. As emoções antigas ainda surgem, mas já não te dominam. Os pensamentos ainda aparecem, mas já não definem o seu estado. Você começa a testemunhar a si mesmo de um lugar mais profundo, o lugar da consciência pura. É aqui que o novo eu é gestado, silencioso, invisível, mas cada vez mais real. O vazio criativo é o intervalo entre o que morre e o que nasce. É a travessia entre mundos. E, mesmo que pareça solidão, é na verdade comunhão com o todo. Porque, quando tudo o que é transitório se cala, o que permanece é o essencial, a presença. O observador silencioso que sem esforço começa a criar novamente. E então, lentamente, algo muda. As coisas ao seu redor parecem mais nítidas, as coincidências se multiplicam. O tempo desacelera. Você sente que está no fluxo, mesmo sem entender como. É o novo eu emergindo do invisível, guiado por uma inteligência que não precisa de explicação. A criação quântica não é um ato de vontade, é um ato de sintonia. E o silêncio é o afinador dessa nova frequência. Por isso, o vazio não é o fim, é o início de tudo. O que parece ausência é, na verdade, o espaço da presença se ampliando. E é nesse espaço que o novo você está sendo esculpido. Átomo por átomo, pensamento por pensamento, respiração por respiração. Existe uma prisão quase invisível que aprisiona milhões de pessoas dentro de realidades que já não fazem sentido. Não é uma prisão de grades, mas de recompensas químicas. A dopamina, essa pequena molécula que impulsiona o desejo, o prazer e a motivação, é também o fio que mantém o velho eu vivo. Ela foi desenhada para garantir a sobrevivência, mas, no mundo moderno, passou a reger o comportamento humano como uma tirana silenciosa. Cada notificação, cada curtida, cada meta atingida libera uma dose de dopamina, criando uma ilusão de avanço. Mas o avanço real, o que muda a vibração e reescreve a consciência, não nasce da estimulação, nasce da presença. O cérebro humano foi moldado para buscar estímulo. Ele associa a novidade ao prazer, e o prazer à segurança. Por isso, sem perceber, passamos a viver em função da próxima recompensa, ou próximo sucesso, ou próximo amor, ou próximo reconhecimento. Essa busca constante é o mecanismo biológico da autossabotagem espiritual. O velho eu se mantém vivo, justamente nesse ciclo de recompensa e frustração. E cada vez que a dopamina sobe, a consciência desce um pouco mais para o piloto automático. A dopamina cria uma ilusão perigosa, a de que felicidade é excitação.
que quanto mais estímulo, mais vida. Mas o estímulo constante é, na verdade, o sintoma da desconexão. Ele nos mantém presos à superfície, incapazes de mergulhar no silêncio onde o novo se forma. O prazer instantâneo é a neblina que encobre o propósito. Enquanto o corpo busca o próximo pico químico, o espírito aguarda, paciente, o momento em que o humano lembrará de respirar, sentir e simplesmente estar. A neurociência mostra que o sistema dopaminérgico é um circuito de antecipação, não de satisfação. Ele não recompensa o que se tem, mas o que se espera ter. É por isso que o prazer verdadeiro parece sempre escapar. O cérebro aprende a se viciar não na realização, mas na busca. E assim, mesmo após atingir o que deseja, já se move em direção à próxima meta. O velho eu sobrevive nessa corrida interminável, porque cada novo desejo reforça a identidade de quem ainda não é suficiente. A transformação interior exige algo radicalmente oposto: pausa. A pausa consciente rompe o ciclo da dopamina. Quando você para, mesmo por um instante, o corpo estranha, o cérebro protesta, a mente se inquieta. Mas é nesse desconforto que o condicionamento começa a se desfazer. Cada pausa é um ato de desprogramação. É como se, por um breve momento, o sistema inteiro respirasse fora do hábito e reencontrasse o silêncio onde a consciência vive. Há uma diferença profunda entre prazer e expansão vibracional. O prazer é um pico químico que logo desaparece. A expansão é um estado que se estabiliza. O prazer precisa ser repetido. A expansão se torna natural. O prazer é uma fuga. A expansão é um retorno. Quando você começa a substituir o clique automático por pausas conscientes, a energia que antes se dispersava em busca de estímulo começa a se condensar em presença. E é essa presença que muda a frequência, reorganizando o campo ao redor. Certa vez, um homem me contou que vivia preso ao mundo digital. Horas e horas em redes, jogos, vídeos, notificações. Ele dizia que sentia o corpo vivo, mas a alma distante. Um dia, decidiu fazer algo simples. Antes de tocar no celular, parava por 30 segundos e respirava. No início, parecia inútil. Depois de alguns dias, começou a notar algo. O impulso de pegar o aparelho já não era tão forte. O corpo começou a desacelerar. A mente começou a se aquietar. Pouco a pouco, trocou o vício em estímulo pela curiosidade pelo silêncio. Em semanas, relatou clareza mental, sono profundo, foco e uma sensação de serenidade que jamais experimentara. Quando descreveu sua experiência, resumiu assim: eu parei de reagir. E foi ali que comecei a me sentir vivo. A dopamina não é inimiga, é apenas uma mensageira. Ela te mostra onde ainda há carência de significado. Toda vez que o corpo busca o prazer rápido, a consciência está pedindo sentido profundo. O que o velho chama de falta é, na verdade, um convite à presença. Porque, quando o estímulo perde o controle, a quietude se torna prazer. E o prazer se torna expansão. A partir desse ponto, você começa a sentir a diferença. O prazer instantâneo te excita, a expansão vibracional te enraiza. Um te dispersa, o outro te integra. Um te prende, o outro te liberta. E é nessa libertação silenciosa, quase imperceptível, que o novo começa a ganhar forma. Não como um personagem melhor, mas como uma consciência mais inteira. O segredo é simples e profundo. O corpo busca estímulo, mas a alma busca significado. E quando o significado retorna, o estímulo perde poder. É assim que o velho começa a se dissolver. Não em luta, mas em presença. Porque nada é mais revolucionário, na era da distração, do que um ser humano capaz de habitar o próprio silêncio. Há um instante, breve e quase imperceptível, entre um pensamento e outro, um intervalo de pura quietude que quase nunca percebemos, porque a mente, como um narrador incansável, preenche cada espaço com ruído. Mas é nesse intervalo, entre o som e o silêncio, entre o pensamento e a presença, que habita quem você realmente é. Antes do nome, antes da história, antes da dor, existe algo que apenas observa. Essa consciência silenciosa, testemunha de tudo o que acontece, é a essência que a física, o budismo e a neurociência, cada uma à sua maneira, tentam descrever. Na física, ela é o campo quântico, o espaço de todas as possibilidades. No budismo, é o estado de pura observação,
livre de identificação. Na neurociência, é o córtex pré-frontal ativando a autoconsciência, o poder de ver o próprio processo mental sem se confundir com ele. Todas essas linguagens falam sobre a mesma força, o observador silencioso que percebe, sem precisar interferir. Quando você se reconhece como essa presença, o mundo muda de textura. Os pensamentos continuam a surgir, mas já não te arrastam. As emoções ainda vêm, mas já não te dominam. O observador apenas vê, e ao ver, transforma. Descartes afirmou: penso, logo existo. Mas talvez o despertar comece quando invertemos essa lógica. Observo, logo sou. Porque antes do pensamento existir, já havia o observador. O pensamento é passageiro, a consciência é permanente. O pensamento é a onda, a consciência é o oceano. A mente cria o drama, a consciência o contempla. E é desse espaço de pura observação que nasce o verdadeiro poder. O poder de não reagir, de não se identificar, de simplesmente ser. O desafio é que a mente tenta roubar esse papel para si. Ela quer ser o centro, quer ser a dona da história. Ela cria o personagem eu e passa a protegê-lo com unhas e dentes. Mas o observador não precisa se proteger. Porque não tem forma, não tem inimigo, não tem o que perder. Ele apenas é. Quando você começa a viver a partir desse ponto, algo muda silenciosamente. As situações continuam acontecendo, mas você já não se sente tragado por elas. Surge uma clareza que não vem do raciocínio, mas da percepção direta. A vida, então, começa a se tornar um filme assistido em plena consciência. Você é o espectador e o ator, mas sabe a diferença entre o palco e o olhar que o contempla? Os problemas continuam existindo, mas não definem o seu estado interior. O ruído da mente se torna como o som distante de uma cidade, audível, porém inofensivo. A paz não é mais um lugar a ser alcançado. É o estado que emerge quando o observador desperta. A cultura moderna nos treina para agir, reagir, interpretar, decidir. Poucos aprendem a apenas observar. E, paradoxalmente, é nesse não fazer que a maior transformação acontece. Porque observar é dar espaço para que o inconsciente se revele. É permitir que a energia aprisionada nos velhos padrões se mova, se expanda e finalmente se liberte. É o que Neville Goddard chamava de ver o ver. O ato de perceber quem percebe. Essa é a virada quântica da consciência. Quando o observador se reconhece como a própria realidade que observa. O cinema, às vezes, traduz essa sabedoria com perfeição. Em Matrix, o protagonista descobre que o mundo que acreditava ser real é apenas uma projeção mental. Em A Origem, o sonho se sobrepõe até que já não se sabe o que é verdadeiro. Essas histórias tocam em algo essencial. A consciência é o projetor, a realidade, o filme. Quando você muda a frequência do projetor, o cenário muda. E, ao lembrar disso, o personagem desperta. Ser o observador silencioso não é afastar-se da vida. É estar nela com mais inteireza. É sentir tudo, mas sem se perder em nada. É viver cada emoção, sabendo que ela é uma onda passageira em um oceano infinito. É amar sem possuir, chorar sem se quebrar, agir sem se perder no resultado. A observação contínua não é frieza, é presença viva, lúcida e compassiva. E quando essa presença se estabiliza, surge algo que não pode ser descrito. Uma serenidade que não depende de circunstâncias, um amor que não exige reciprocidade, uma inteligência que age sem esforço. Nesse estado, o universo parece responder de forma mais suave, mais precisa, porque o observador e o campo se tornam um só movimento. Não há mais separação entre o que você vê e o que você é. Esse é o ponto em que a busca termina, não porque todas as respostas foram encontradas, mas porque a necessidade de respostas se dissolve. O observador silencioso é o fim da dúvida e o início da sabedoria. Ele é o espaço onde o velho se desintegra e o novo se revela, não como alguém diferente, mas como quem sempre esteve ali por trás de tudo, observando em silêncio. Tudo o que foi dito até aqui aponta para um princípio simples, mas de profundidade quase insondável. A realidade é maleável e a maleabilidade nasce da coerência. Você não cria o que deseja, você cria o que é. A energia que você sustenta de forma consistente se torna o campo ao seu redor, e esse campo organiza o mundo visível de acordo com sua vibração. O segredo não está em tentar controlar o que acontece fora,
mas em alinhar o que vibra dentro. Porque o campo quântico não obedece às palavras, mas à frequência que as palavras carregam. A nova realidade não surge como um milagre súbito. Ela é construída silenciosamente, na soma de pequenos instantes de consciência. Cada vez que você observa em vez de reagir, agradece em vez de reclamar, respira em vez de acelerar, você altera o campo. E essa alteração é cumulativa. É como uma gota que, repetida 1000 vezes, muda o curso de um rio. O universo não responde a gestos grandiosos, responde à consistência vibracional. O cérebro humano é como uma antena que transmite e recebe sinais do campo. Quando o pensamento, emoção e corpo estão desalinhados, o sinal se fragmenta. Mas quando há coerência, quando o que você pensa, sente e faz vibram no mesmo tom, o campo responde de forma nítida e imediata. Joe Dispenza chama isso de coerência cardíaca, o estado em que o coração e o cérebro dançam em sincronia. Nesse ponto, a mente deixa de ser uma fonte de ruído e se torna um instrumento de transmissão. O coração é o órgão mais poderoso do corpo em termos eletromagnéticos. Ele emite um campo dezenas de vezes mais forte que o do cérebro. Quando o coração vibra em gratidão, compaixão ou amor, ele envia sinais que organizam a mente e influenciam a matéria. Não é uma metáfora. É medido, quantificável. O campo cardíaco age como uma ponte entre o corpo e o campo quântico. É nele que emoção e intenção se encontram e geram força. Por isso, a prática da gratidão não é sentimentalismo. É tecnologia vibracional. Quando você sente gratidão antes que algo aconteça, está dizendo ao campo: isso já é real em mim. E o campo responde. Por quê? No nível quântico, o tempo não é linear. O que é sentido como presente se manifesta como presente. Gratidão é o idioma da criação. Ela traduz o desejo em vibração coerente. Imagine por um instante que você acorda e, antes de qualquer pensamento, leva a mão ao peito e respira profundamente. Permite que a respiração se torne um lembrete de que está vivo. A mente talvez ainda carregue preocupações, mas o coração, quando é ouvido, começa a suavizá-las. À medida que o ar entra, uma sensação de presença se expande. E você repete internamente: eu estou seguro agora, eu estou presente agora. Esse simples alinhamento entre mente, corpo e coração cria um campo de coerência, e é desse campo que o novo eu se estabiliza. A mente é treinada pelo hábito, o corpo pela repetição, o campo pela vibração. Por isso, a mudança verdadeira é uma prática vibracional, não mental. Requer constância, não esforço. É o ato de observar o novo eu com tanta clareza que o velho padrão se torna irrelevante. Neville Goddard chamava isso de persistir na imaginação. Não é desejar, é habitar. Quando você se vê de forma consistente como aquele que já vive a nova realidade, o campo reorganiza a matéria para sustentar essa visão. A imaginação, nesse contexto, é um laboratório quântico. Cada imagem sustentada com emoção se torna uma semente vibracional. Quando o coração sente e a mente vê, o campo entende que aquilo já existe. O universo não distingue imaginação de experiência. Ele responde à vibração emocional que acompanha a imagem. Por isso, imaginar com presença é muito mais poderoso do que agir com ansiedade. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo sem mudar o campo. Querem novos resultados mantendo a mesma frequência. É como tentar captar uma estação de rádio sem ajustar o dial. O campo não se convence por intenções, mas por coerência. Quando o novo eu se torna natural em sua vibração, quando não é mais um esforço imaginá-lo, ele começa a se manifestar. O processo é sutil, mas inexorável. O campo é como um espelho sensível. Ele devolve exatamente o que você acredita ser. Se você acredita estar em falta, o campo reorganiza circunstâncias que confirmam a escassez. Se acredita que está em expansão, o campo amplia. Por isso, a fé não é crença cega. É alinhamento vibracional. É a certeza silenciosa que já vibra antes da evidência. E quando a certeza precede o resultado se torna inevitável. A estabilização do novo eu exige repetição quântica. Repetir não é forçar, é manter o foco no mesmo estado interno até que ele se torne natural. No início, parece uma escolha. Depois, torna-se a sua vibração dominante. E quando isso acontece, o campo não tem alternativa senão espelhar.
Porque o universo, em sua essência, é um espelho que reflete a consciência de quem o observa. Esse processo de reescrita é também uma arte de escuta. O campo fala o tempo todo, através de sincronicidades, coincidências, sensações sutis, pessoas que surgem no momento exato. Cada sinal é uma resposta vibracional. Quando o observador desperta, percebe que nada é aleatório. Cada acontecimento é uma conversa entre a consciência e o campo. A maioria ignora esses sinais porque ainda está presa à lógica linear. Espera mudanças grandes e visíveis, e não percebe que o campo começa pelo detalhe. A canção que toca em um momento improvável, a frase que alguém diz, saber por quê, o atraso que te impede de estar em um lugar errado. Tudo é feedback vibracional. Quando você aprende a testemunhar esses microsinais, o diálogo com o universo se torna íntimo e constante. Greg Braden descreve isso como a física do feedback. Quando você vibra em uma frequência, o campo retorna a informação correspondente. É um ciclo de retroalimentação. O segredo é permanecer consciente o suficiente para perceber o retorno e ajustá-lo. É como sintonizar uma estação até que o som fique limpo. Cada ajuste interno refina o campo externo, e assim, pouco a pouco, o novo eu se estabiliza. Há uma beleza quase sagrada nessa simplicidade, porque a transformação não acontece em um instante espetacular, mas na sequência de pequenos instantes coerentes. Cada gesto de presença é uma assinatura energética. Cada respiração consciente é uma nova coordenada no mapa vibracional da sua existência. E quando o mapa muda, o território também muda. A prática da coerência, quando sustentada, produz um efeito que a ciência começa a compreender: o colapso ordenado da realidade. O caos que antes parecia aleatório começa a se alinhar. As circunstâncias se rearranjam com precisão. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, caminhos se cruzam sem esforço. É a manifestação natural de um campo que foi reescrito pela consistência vibracional da consciência. A mente humana, acostumada a resultados imediatos, quer provas. Mas o campo responde primeiro à confiança. Ele precisa da estabilidade da crença para manter a nova forma. Por isso, o processo exige entrega. É como plantar uma semente. Você não cava o solo todos os dias para ver se ela está crescendo. Você confia. A coerência é o solo fértil. A fé é a água. A gratidão é o sol. Em algum momento, sem aviso, o novo começa a se tornar visível. Às vezes é um simples sentimento de leveza, uma paz que antes não existia. Outras vezes é uma mudança concreta, um encontro, uma oportunidade, um novo caminho. O importante é reconhecer cada sinal, por menor que pareça, como um eco do seu campo reorganizado, porque é assim que o universo confirma que você está em alinhamento. Há quem chame isso de milagre. Mas o milagre é apenas a física quântica respondendo à coerência da alma. Quando emoção, pensamento e corpo vibram juntos, a realidade não tem escolha a não ser obedecer. É uma lei tão precisa quanto a gravidade. O campo quântico é sensível ao seu estado interno. Ele não distingue o que você imagina do que vive. Ele apenas reflete a assinatura vibracional que você emite. Nesse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de reações e se torna uma obra de arte consciente. Você passa a criar com leveza, não com controle. A ação surge naturalmente, inspirada, fluida. O fazer deixa de ser esforço e se torna expressão, porque o novo eu não precisa lutar para existir. Ele apenas se manifesta quando o antigo deixa espaço. E quando você percebe que a realidade responde, um novo ciclo começa, a gratidão aumenta, a coerência se aprofunda, o campo se expande, a consciência percebe que está cocriando com o universo, e não contra ele. O medo se dissolve, o tempo perde rigidez, o fluxo substitui a ansiedade. A vida se torna uma conversa amorosa entre o que você é e o que o universo reflete. E é então que o silêncio retorna, não como vazio, mas como plenitude. Você começa a entender que tudo o que acontece é a resposta perfeita ao estado que você sustenta. E, com essa compreensão, a busca termina. Porque o observador e o campo já são um. Toda nova realidade começa no instante em que você para de lutar para ser quem já não é. O velho eu se desmancha como neblina ao sol. A nova versão surge, não como uma conquista,
mas como lembrança do que sempre esteve latente. Assim como o sol não precisa provar seu brilho, a sua nova realidade também não precisa ser forçada. Ela já existe, silenciosa, esperando que você a habite. E quando esse momento chega, quando você se estabiliza na coerência, no amor, na gratidão, algo dentro de você se aquieta. Você percebe que o caminho inteiro foi um retorno. E que o verdadeiro poder sempre esteve onde o silêncio toca o coração, no ponto onde o observador desperto se reconhece como o próprio universo em movimento. Há um momento na jornada interior em que tudo se aquieta. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você deixou de se identificar com eles. O mundo continua em movimento. As pessoas continuam a ser o que são. Os ventos continuam a mudar de direção. Mas algo dentro de você, algo que antes tremia, temia e reagia, agora observa com serenidade. É nesse ponto que o novo eu se revela, não como uma promessa distante, mas como uma presença que sempre esteve ali, esperando o instante em que você deixasse de correr atrás da mudança para, enfim, torná-la parte de si. Durante todo esse caminho, você desaprendeu a ser o personagem da própria história e começou a perceber-se como o roteirista. Cada pensamento observado, cada emoção acolhida, cada silêncio sustentado foi uma reescrita vibracional. Você deixou de reagir ao passado e passou a responder ao agora. E essa diferença sutil muda tudo. O passado era repetição, o agora é criação. O passado te mantinha preso em histórias conhecidas, o agora abre portas para o que nunca foi vivido. O novo eu não nasce de um grande momento de revelação, mas de uma sucessão de pequenos despertares, um olhar diferente sobre a mesma situação. Um instante de pausa antes de reagir, um suspiro que acalma o corpo e reconecta o coração. É nesse gesto aparentemente simples que o universo percebe algo mudou na vibração. E quando a vibração muda, o campo começa a responder. A realidade, como um espelho sensível, se reorganiza silenciosamente ao redor da nova consciência. A transformação verdadeira não é uma fuga do antigo, mas a integração dele. Cada dor, cada perda, cada fragmento do que você foi, é matéria-prima do novo. O velho, eu não precisa ser rejeitado, mas abraçado com consciência, porque na verdade, ele cumpriu seu papel. Foi o casulo necessário para que a borboleta pudesse nascer. A mente acredita que o casulo é prisão, mas a alma sabe que é gestação. Quando você aceita isso, a luta termina e o novo começa. É curioso como o universo sempre trabalha por contraste. Ele nos mostra o que não somos, para que possamos lembrar o que somos. Mostra o ruído, para que o silêncio se revele. Mostra o limite, para que a expansão seja sentida. Nada está fora do propósito, nem mesmo o caos. O caos é o prelúdio da ordem, o vácuo que antecede a forma, o campo fértil onde a consciência decide o que virá a seguir. Por isso, cada perda é, em essência, um convite à expansão. Cada vazio, um chamado para o nascimento do novo. A física quântica descreve o colapso da função de onda como o momento em que o potencial se transforma em realidade. Mas o colapso não é destruição, é escolha. Quando você observa com clareza, o campo escolhe uma forma. A consciência, ao se estabilizar em um novo estado vibracional, colapsa um novo mundo. É por isso que toda transformação começa dentro. A vida externa é apenas a sombra do estado interno. A mente condicionada pergunta: quando as coisas vão mudar? A consciência desperta responde: quando eu mudar, as coisas já terão mudado. Porque não existe fora do campo que não vibra dentro dele. É impossível sustentar uma realidade de paz com uma mente em guerra. É impossível criar abundância com o coração preso ao medo. É impossível manifestar amor enquanto o corpo vibra em defesa. Tudo começa na coerência. Tudo começa na energia que você emana sem perceber. E essa coerência não se conquista, ela é lembrada. Assim como a luz não precisa ser acesa quando o sol nasce, a coerência surge naturalmente quando a mente se silencia. Ela é o estado original do ser, oculto apenas pelas camadas de ruído que o tempo e o medo construíram. Quando essas camadas caem, o que permanece é a consciência pura, o observador silencioso que apenas é. Nesse estado, as perguntas cessam, a dúvida se dissolve,
a necessidade de provar desaparece. Você começa a perceber que não há nada de errado com o que é, nem com o que foi. Tudo cumpriu sua função na arquitetura invisível da sua expansão. Cada pessoa, cada encontro, cada dor, cada silêncio foi um mestre disfarçado. E o aprendizado final é sempre o mesmo. Você nunca foi vítima do mundo, foi criador dele. A diferença é que agora você sabe disso. Ao olhar para trás, é possível enxergar o fio dourado que costura todas as experiências. Aquilo que parecia perda, revelou-se libertação. O que parecia castigo mostrou-se realinhamento. O que parecia solidão era o espaço que o universo abriu para que você pudesse ouvir a própria voz. O que parecia o fim era apenas o início de outra vibração. Porque o universo nunca retira, ele transforma. E o que ele transforma, ele aperfeiçoa. Chega um momento em que o desejo de controlar dá lugar à confiança. Você para de exigir sinais e começa a reconhecê-los naturalmente. Percebe que eles sempre estiveram ali, só não eram vistos enquanto a mente estava inquieta. Agora, tudo se torna símbolo, tudo se torna linguagem. Um olhar na rua, uma frase ao acaso, um movimento do vento. A vida começa a falar diretamente com você. E você entende, não com a mente, mas com o coração. Essa comunicação silenciosa é a prova de que o observador e o campo já se tornaram um só. O dentro e o fora dançam no mesmo compasso. O que antes parecia coincidência agora se revela sincronicidade. O que antes parecia acaso agora é direção. A confiança então deixa de ser uma escolha e se torna o estado natural do ser. A mente observa, o coração guia e o corpo segue. Essa é a harmonia do novo eu. Pensamento lúcido, emoção coerente, ação inspirada. O tempo, nesse estado, perde a rigidez. Ele se torna maleável, porque já não é o tirano que mede a espera, mas o fluxo que acompanha o ritmo da criação. Você entende que tudo chega na hora exata, e que a pressa é apenas a forma que o medo encontra para tentar apressar o que já está a caminho. A paciência, então, não é inércia, é confiança ativa. É o estado de quem sabe que o invisível trabalha em silêncio, mesmo quando o visível parece parar. A nova realidade começa quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. O velho tentava empurrar o rio. O novo apenas aprende a navegar. O velho acreditava que precisava provar o próprio valor. O novo apenas vive como expressão natural do amor que é. O velho buscava sentido nas conquistas. O novo encontra sentido na presença. E nesse deslocamento de perspectiva, tudo muda. Sem esforço, sem controle, sem resistência. A manifestação deixa de ser uma técnica e se torna uma consequência. Porque o que você emana com consistência não tem como deixar de voltar. O campo é recíproco, ele apenas devolve. E, quando o que você devolve ao mundo é gratidão, amor, confiança e presença, o que o mundo te devolve é harmonia. A vida se reorganiza em torno da vibração que você sustenta. Nesse ponto, você percebe algo essencial. O propósito da vida nunca foi conquistar, mas expandir consciência. Cada experiência, agradável ou dolorosa, foi um convite para essa expansão. O sofrimento se torna desnecessário quando a consciência desperta. Ele só existe enquanto a mente resiste. E quando a resistência se dissolve, o que resta é aprendizado. Há uma serenidade profunda em saber que o universo está sempre a favor, mesmo quando parece o contrário. Que o caos é apenas a forma que a ordem usa para se revelar. Que o silêncio é a linguagem mais alta do espírito. E que o observador, ao reconhecer isso, não apenas vive, mas participa conscientemente da dança cósmica da criação. Nesse instante de lucidez, o mundo se torna espelho da sua presença. Cada passo, cada palavra, cada respiração começa a carregar a energia do sagrado. Porque você percebe que o sagrado nunca esteve em templos ou símbolos. Sempre esteve no ato de estar plenamente aqui. O ordinário se torna extraordinário. A vida cotidiana se transforma em meditação viva. Ao final da jornada, você descobre que nunca houve um destino a alcançar, mas um estado a lembrar. O estado de ser. Ser presença, ser consciência, ser amor em movimento. Tudo que foi buscado do lado de fora já vibrava dentro. E quando essa verdade se estabelece, nasce o descanso da alma. O peso se desfaz. A busca se dissolve. O ser simplesmente é. É então que surge o entendimento mais simples e mais grandioso de todos.
O universo nunca deixou de te escutar. Ele sempre respondeu à frequência do seu coração. Mesmo nos momentos de silêncio ele falava. Mesmo nas pausas ele agia, porque o universo não se move pelo som das palavras, mas pelo som das vibrações. E o seu campo, agora, vibra com a clareza do amor consciente. Tudo o que foi vivido o preparou para este ponto. O instante em que o novo se revela não como promessa, mas como presença. Você é o observador e o observado, o criador e a criação, o silêncio e o som. O vazio que um dia pareceu ausência agora é plenitude. O tempo que parecia inimigo agora é aliado. A realidade que parecia distante agora é reflexo. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho, porque o sol não precisa tentar brilhar, ele apenas é. E você também. Tudo o que precisa fazer é lembrar de quem sempre foi, de quem sempre será. A consciência silenciosa que observa, cria e ama. O resto é consequência natural da luz que você emite. E quando o novo amanhecer chegar, não lá fora, mas dentro, você reconhecerá o mesmo mundo, mas com outro olhar. Porque nada fora realmente mudou. Foi o observador que despertou. E quando o observador desperta, o universo inteiro desperta junto.